Olá, Santa Catarina, olá, Brasil. Estamos de volta com o nosso podcast Fala aí, Dino. Obrigado a você que está acompanhando os episódios anteriores e agora também os que virão muito aí pela frente, muitas novidades também. O nosso assunto hoje, eu tenho uma convidada mais que especial. Ela é presidente da AMA Florianópolis. O que é a AMA? Associação, né, dos Amigos dos Autistas. Gente, é um assunto muito importante que a gente vai abordar, um bate-papo também super descontraído, de uma forma mais leve, para que você possa entender o que a AMA faz e o trabalho da Dani Stendorf também, que está comigo aqui e vai se apresentar agora. Olha só quem está aqui comigo. Obrigado, Dani, pela presença. Não foi fácil trazer, né? Porque é compromisso na prefeitura, é compromisso com a associação. Me conte um pouco dessa tua experiência. Primeiro, você é presidente de uma instituição tão importante que é a AMA. Sim. Mas, para ser presidente da AMA, você tem dentro de casa alguém que é autista também, que é o seu filho, é isso? Isso. Como é que você se interessou por esse assunto? Como é que você entrou nesse mundo, nessa realidade que acontece com muitas famílias também, hoje presidindo uma instituição tão importante como a AMA? Sim, eu tenho o Ivan, né? O Ivan ele tem 13 anos. 13 anos? Então, o Ivan ele teve o diagnóstico já... Com um ano, eu vou dizer que eu diagnostiquei, né? Porque na festinha de um ano eu já coloquei ali um olhar já diferenciado sobre alguns atrasos do desenvolvimento dele. E é onde eu fui atrás de um diagnóstico, né? E eu conheci a AMA. Aí foi a minha vez de ser uma mãe acolhida na AMA. E aí Mas aquele isso trabalho... com quantos anos tinha o teu menino? Tinha... Porque Ele tinha uma vida foi normal. um Ele ano nasceu... e 3 meses, eu já fui em busca da AMA. Então, Mas você assim, trabalhava, né? Trabalhava, sim, né? sim, eu trabalhava. E ali começou aquela loucura, né, de terapia, de busca de médico, que a gente sabe que é um percurso aí para todas as famílias que têm essa desconfiança e começam a percorrer esse caminho do diagnóstico, é muito difícil. E aí eu conheci a AMA me acolheu, tinha uma outra mãe lá que teve lá aquele olhar e disse assim, não, vem para cá, vamos começar um atendimento aqui na AMA e você vai em busca então dos médicos que fazem o diagnóstico, né? E a gente está falando de 13 anos atrás, eu não digo 13, ele vai fazer 14 esse ano. Mas aí foi uns 12 anos e meio atrás que eu consegui o diagnóstico e aí eu comecei a fazer parte, né, desse mundo, dessa causa do autismo. E aí, a partir daí, foi uma vida que mudou, né? É o diferente que a gente fala, virou Ou seja, de você cabeça. teve que abrir mão do teu lado profissional, né? Para ser aquele lado mãe e começar a mudar um pouco a tua rotina da tua vida, porque você estava se entregando totalmente ao seu filho, né? É uma realidade que muda totalmente. Então, assim, eu tive que sair, eu trabalhava numa escola, e eu tive que sair dessa escola, desse meu trabalho, da minha carreira, e abandonar tudo para poder percorrer dentro da casa do autismo, né? E fazer as terapias, porque há inúmeras terapias. A gente sabe que há dificuldade também para ter esse acesso, então a gente teve que ralar muito, né? O pai, por exemplo, assumiu toda a parte financeira para poder pagar algumas terapias que a gente sabe que não consegue, né? Todas as terapias gratuitamente, assim, de cara. E até tu saber os locais, lista de espera, tudo aonde que tem que ir atrás, é muito desafiador, enfrentamentos, né? E os olhares, o preconceito, então isso a gente tem que lidar. E eu vou te dizer, hoje, como eu me dedico como presidente, porque o meu filho eu consegui dar uma autonomia, desenvolver ele, e eu quero dar mesmo a mesma força, o mesmo acolhimento para outras mães, porque a gente sabe o quanto foi difícil lá atrás. E hoje já tenho toda a experiência, então aí o meu filho hoje, graças a Deus, ele saiu do nível 3 de suporte, foi para o nível 1. Né, existem níveis, né? Eu tive uma convidada no programa aqui, né, a Milena Bandeira, aquela influência, que tem um menino dela, ela falou no nível, não lembro qual nível que era que ela tinha falado, que ele também estava nesse nível. Porque é um nível, a gente diz que hoje é o nível mas de nível suporte. quando é criança ou ele vai mudando com o decorrer no crescimento? Não, isso é conforme o autismo, né? Então a gente tem, antigamente falava que é o autista leve, o moderado e o severo. Né? Hoje a gente tem níveis de suporte. O que é que ela vai precisar? Né? Tem a questão da fala, se ele consegue fazer os AVDs, né, que é atividades diárias sozinho, se consegue se comunicar, porque às vezes a ausência da fala, né, tem muita questão assim. Tem crianças que não falam, tem pessoas autistas, né, até mesmo adultos, que não falam, mas se comunicam de outras formas, né? Então, assim, a gente tem uma comunicação alternativa, muitas vezes, e isso é fácil aí de estar desenvolvendo, porque o que acontece, a gente, às vezes, a gente vai ter um evento do Dia do Orgulho Autista, que a gente vai falar muito sobre isso, o potencial desses autistas, né?
porque a gente sabe das dificuldades, né? O autismo ele vem com muitos prejuízos, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue uma rede de apoio ou às vezes a união, aquele, né, linkar escola, família, muitas vezes até mesmo medicação. Então, assim, quando a gente consegue linkar todo esse contexto, a gente consegue, né, evoluir cada vez mais. A gente sabe que tem realidades e realidades. A gente tem que trabalhar dentro da realidade daquela família. Eu estava vendo os dados aqui, né? Eu estou recebendo aqui a Dani Steindorf, 2F no final, que é presidente da AMA Florianópolis, que no Brasil nós temos quase 92 mil pessoas, né, com espectro autista. E Joinville é a cidade que mais tem aqui em Santa Catarina, né? E depois vem seguido de Florianópolis com quase 8 mil. Isso são dados que a gente calcula através do censo do IBGE, fora aquelas famílias que têm alguma pessoa com autismo em casa e não procuram uma instituição, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, né? Que é importante procurar, como você também se interessou muitos anos atrás. Isso é que nem eu digo, esse número, ele ainda é muito... A gente fica feliz que hoje em dia tem um censo, né? Que a gente está começando a captar esses dados, mas a gente sabe que é só a ponta do iceberg, porque a gente recebe diariamente muitas famílias angustiadas por um diagnóstico, que estão na fila de espera do SUS, ou às vezes não tem, porque a gente sabe que uma consulta de neurologista, ela tem um custo, né? Então, assim, a gente fala em média de 700, 800 reais. E tem famílias que não têm esse cunho financeiro, até porque tem a questão emocional, mas tem a questão financeira, né? Porque alguém tem que deixar de fazer algo para estar correndo com todas as questões de consulta, de terapia. Então, assim, há uma dificuldade de ter esse diagnóstico. E é onde também os dados, às vezes, ficam, né, divergentes. Então, a gente sabe que esses são os dados comprovados, mas aí tem muitas outras realidades que não estão ainda inseridas. Na verdade, a pessoa com autismo, aquilo que você falou, né? Para sempre ela vai carregar isso, né? A gente sabe que agora são inteligentes demais. Meu Deus, eu vi no Fantástico, né, um quadro lá que eles apresentaram. Meu Deus, eles são muito queridos, são inteligentíssimos. Eles têm um QI a mais do que uma pessoa normal, né? São todos assim ou não? Não, na realidade, assim, às vezes tem famílias que ficam até meio doloridas com isso, porque sempre falam, ele tem um dom. Ele tem E nem sempre é isso. A gente sabe que nem sempre é isso, né? O que acontece com alguns autistas é que a questão do hiperfoco em alguma coisa traz a facilidade do aprendizado. A gente tem autistas, por exemplo, que falam fluentemente o inglês sem nunca ter feito uma aula. Olha só. Então, assim, a nossa coordenadora, né, do Asas do Autismo, que é um projeto da AMA, ele fala fluentemente, inclusive ele estava falando até japonês. E é uma coisa que ele aprende olhando vídeos, e não é olhando vídeos de aula, é olhando vídeos assim, da necessidade. Ali que ele vê um bichinho colorido, mas que fala inglês, ele começa a pegar falas, ele consegue, e ele fala fluentemente até com gírias. Então, assim, a gente vê a facilidade de aprendizado. Como a gente vê no dinossauro, né, que é um grande um amor de muitas crianças, né, que tem a questão do dinossauro, eles sabem nome e aonde viviam, a região, então é fenomenal, assim, eles têm uma facilidade de aprendizado muito grande. Agora, Dani, como mãe, você percebeu que houve uma mudança muito grande nesses 13 anos do teu filho? Para o começo, né? Você não tinha nenhum tipo de conhecimento, para hoje, ele completando 13 anos? Mudou muita coisa? Eu digo que está na melhor fase da informação. Então, assim, hoje em dia a internet trouxe muita coisa, as pessoas começaram a tirar, porque a gente via muito autista dentro de casa. Hoje em dia, tu vê, tem a questão do cordão, as famílias começaram a sair. Então, começou a ter essa conscientização melhor. A gente vai em shopping, a gente dá palestras, né, totalmente gratuita, em shopping, em escolas, e todo local que tem interesse, a gente está indo àquele local para falar sobre autismo. E isso também facilita, né? Então, assim, a gente traz aí uma gama de oportunidades para as pessoas autistas também, porque hoje a gente está com o mercado de trabalho procurando. Então, assim, é fenomenal, porque a gente auxilia também, a estar conscientizando, a gente auxilia também a pessoa autista a estar inserida em vários locais. Eles falam do tal do PCD, né, que as empresas têm que contratar, ele está incluído também o autismo nisso, né? Sim, a gente tem aí também empresas que estão passando a meta. Eu queria que falasse do cordão também, porque tem gente que, de repente, está acompanhando o nosso podcast, que fala-se tanto do cordão. O que é esse cordão? É um cordão de identificação, né? Então, assim, ele tem Existem cores, alguma diferença dos outros? É o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça. E também pode ser usado o cordão de girassol, porque o cordão de girassol é para as deficiências ocultas, né? Então, assim, que também inclui o autismo.
Por isso que a gente fala muito assim que tem gente que fala, ele não tem cara de autista, mas e qual seria a cara de autista, né? É uma coisa que a gente também precisa mudar. Então, o cordão, ele mostra para as pessoas que aquela pessoa pode precisar de um olhar diferente, né? Pode ter uma prioridade nas filas. Então, assim, às vezes vão ter uma necessidade de ficar num cantinho mais recluso. E isso facilita muito a identificação. A gente sempre instiga muitas famílias a usar. Só que, claro, por exemplo, que nem meu filho, ele está com 13 anos, ele não gosta de botar camiseta, né? Dizendo assim, antigamente a gente vestia. Quando a mãe ainda veste, a gente botava camiseta, cordão, boné, tudo quebra-cabeça, para dizer que era do autismo, né? E hoje em dia ele não quer, ele não usa nem cordão, ele não usa, então às vezes ele quer ir no cinema, daí ele quer fazer a parte da acessibilidade, ele tá ali com o cordão no bolso, né? Então, assim, é uma coisa que para ele, adolescência, né? Então mexe muito. A gente tem vários níveis aí, o dele já permite ter essa questão de escolher, né? A tá se mostrando, porque querendo ou não, né, é uma exposição onde tu fala, né, a questão do autismo, e a gente tem muitos olhares ainda. Por mais que melhorou, tem muitos olhares. Eu percebi também que tem muitas crianças, né, adolescentes, né, que usam o fone, independente de vamos entrar na questão dos abafadores que teve no Réveillon aqui. Tem o caso do Ted, aquele cachorro Ted que foi para Portugal, é a menina também, né, eu acho que ela tem um espectro autista, e usava aquele fone. O fone, nem todo mundo usa aquilo ali, o som atrapalha muito, ou é muito barulho, como é que... O autismo... Eu sempre tive essa curiosidade para saber, né? Sim. O autismo, ele mexe muito na questão sensorial, né? Então, assim, tem pessoas autistas que vão ter incômodo com a luz, com barulho ao redor. Não é só a questão do som, então. Não. E aí, a sensibilidade auditiva, ela também entra. A AMA já faz um trabalho aí desde 2023, em parceria com a Vision. Então, é uma empresa que faz o Réveillon aqui de Florianópolis, e a prefeitura é sempre muito parceira. A prefeitura sempre tenta inserir a AMA nesses eventos, onde vai ter som alto, fogos de artifício e tudo que envolve pode estar prejudicando daquela família estar ali inserida, porque quando a gente leva um autista com abafador de ruído, a gente está levando uma família inteira. Porque muitas famílias ficavam em casa por causa, né, de não poder estar naquele local de entretenimento. E hoje em dia a gente consegue inserir. E não só no Réveillon, nos fogos, e no shopping, em vários outros ambientes que tem muito barulho. E isso, às vezes, para a gente, é que nem meu filho, ele escuta, às vezes, um ruído dentro da tomada. Algo que uma muito... ele não fica incomodado de estar num show e às vezes ele está incomodado com barulhinho aqui da TV, com alguma coisa no ventilador. Então, assim, é muito relativo. Já tem outros que o barulho extremo também prejudica. E aí faz aquela questão sensorial onde eles botavam, né? Eu já percebi. Tapava o ouvido e o abafador veio para ajudar. Eu fui com um amigo meu, né? Eu nem sabia. A gente foi no Guacamole, né? Um lugar aqui na beira-mar. E o som estava tão alto, ele botou a mão no ouvido e saiu. Depois eu fui descobrir, eu acho que, né? Ele é adulto já, 50 anos, né? Ele botou assim, que aquele ali estava perturbando ele lá fora, ele ficou calmo e tudo. Existe ainda o preconceito, você estava falando agora do preconceito, da inserção no mercado de trabalho. Existe na sociedade em geral ainda esse tipo de preconceito? Como é que a AMA trabalha com isso aí? Porque eu sei que vocês fizeram um congresso recentemente agora que abordaram diversos assuntos, né? Isso, a gente falou e a gente tenta falar em todas as esferas até para poder trazer isso para a sociedade, né? E cada vez mais capacitar as pessoas para entender o autismo, né? E saber que o autista, todo mundo tem os seus direitos, tem o direito como qualquer outra pessoa. E aí a gente trabalha justamente para falar disso, para diminuir, né, essas falas capacitistas que as pessoas às vezes têm e achar que o autista não pode, não consegue, né, ou aquela pessoa com deficiência em geral, falando não só do autismo, mas diminuir aquela pessoa por causa da sua deficiência. E a gente tenta mostrar que não. E justamente no dia 18 a gente vai fazer um evento falando sobre isso, porque o dia 18 é o dia do orgulho autista. Então, a gente vai mostrar o potencial que essas pessoas com autismo têm, porque a gente tem no projeto autistas que dançam, que pintam, que fazem muita coisa legal.